A cada dia aumenta ainda mais a tensão na Ucrânia. Ativistas que assumiram o controle de prédios públicos em cidades no leste do país pedem um referendo igual ao da Crimeia. O presidente interino, Alexander Turknov, disse que os separatistas que agirem com violência vão ser tratados como terroristas e criminosos. Em Kharkov, no leste da Ucrânia, forças de segurança de Kiev prenderam um grupo de 70 separatistas pró-Moscou para tentar controlar os manifestantes. A cidade é uma das 3 onde no domingo ativistas entraram em prédios do governo. Eles querem que as cidades realizem o mesmo referendo que aconteceu na Crimeia, onde a população decidiu se queria ou não fazer parte da Rússia. As manifestações aumentaram a ameaça separatista pelo país. Por conta disso, a tensão entre a Ucrânia e Moscou aumentou. O governo russo pediu que Kiev não use a força nas regiões de protesto sob a advertência de uma guerra civil. Mas o governo ucraniano não levou a sério a ameaça e mandou prender os manifestantes. Em uma sessão do parlamento nesta terça-feira, deputados de partidos rivais saíram no tapa em discussão sobre a crise. Russia's illegal aggression. A OTAN também engrossou o tom e advertiu a Rússia. A organização classificou de erro histórico uma possível intervenção na Ucrânia e disse que a decisão isolaria Moscou por completo. Equipes de resgate continuam as buscas pelos destroços do avião da Malaysia Airlines. Hoje completa um mês que a aeronave desapareceu dos radares. Martin Vans Luiz é um brasileiro, parente de uma das vítimas do voo da Air France, que desapareceu em 2009, quando ia do Rio de Janeiro a Paris. Ele está em Kuala Lumpur, na Malásia, e espera ajudar os familiares das vítimas a se organizarem na busca por direitos. Ele falou com a gente pela internet e contou como está a situação. Nós tivemos hoje aqui um dia bastante movimentado aqui entre as famílias do voo da Malaysian Airlines. E especialmente triste, porque aqui por toda a cidade hoje foi relembrada os 30 primeiros dias de desaparecimento dessas 239 pessoas do avião. Em todas as partes que eu andei da cidade hoje, eu vi assim, atos, né, de lembrança, num shopping center muito grande daqui, os nomes dos passageiros pendurados nas paredes do shopping, com velas acesas. Então, muito respeito e muita contrição em relação ao que aconteceu. E todos na expectativa de que se revele alguma coisa em relação à localização do avião. Autoridades analisam novos sinais que podem ser da caixa preta do avião, mas até agora nada foi confirmado. Um mês depois da tragédia da Malaysia Airlines, todas as pistas divulgadas eram falsas. A busca pelo voo MH370 deve ser a operação mais cara desse tipo na história da aviação. Estimativas da agência de notícias Reuters calculam que mais de 40 milhões de dólares já foram gastos com navios e aviões militares. Israel e Palestina continuam em impasse sobre as conversas de paz. Veja no Giro Internacional de Notícias. Palestinos e israelenses chegaram a um acordo para retomar as conversas de paz. Um mediador americano tenta resolver o impasse entre os países. Israel suspendeu a libertação do 4º grupo de presos palestinos e abriu licitação para a construção de 700 casas na Cisjordânia e Jerusalém Ocidental, o que irritou as autoridades palestinas. O Irã e 6 potências mundiais começaram uma nova rodada de negociações. Eles tentam resolver a disputa sobre o programa nuclear iraniano até o fim de julho. Estados Unidos, França, Alemanha, Grã-Bretanha, China e Rússia querem que o Irã pare de enriquecer urânio, mas o país garante que o programa é pacífico e pede o fim das sanções em vigor. A jornalista da emissora Globo Vision continua sob o poder dos sequestradores. Nairobi Pinto foi levada da porta da casa dela em Caracas no domingo. Até agora, nenhum contato foi feito com a família. O presidente da Irlanda, Michael Higgins, chegou a Londres nesta terça-feira. É a primeira vez na história que o país faz uma visita de Estado ao Reino Unido. O presidente foi recebido no Castelo de Windsor pela Rainha Elizabeth II.
O Fundo Monetário Internacional reduziu pela terceira vez consecutiva a previsão de crescimento do Brasil para esse ano. A nova estimativa indica que o país vai crescer 1,8%. Entre os países do BRICS, apenas a Rússia, que sofre com as sanções internacionais, teve uma redução percentual maior que a brasileira. No relatório, o crescimento brasileiro é relatado como comedido, mas a situação deve melhorar no ano que vem. Brasil e Estados Unidos vão se enfrentar na Organização Mundial do Comércio. Produtores agrícolas reclamam de uma nova lei americana que dá subsídio ao agronegócio dos Estados Unidos. Com a Lei Farm Bill, aprovada em janeiro pelo governo americano, os produtores começaram a receber subsídios para produzir mais. Eles não precisam se preocupar com custos ou perdas, já que a política agrícola garante até 90% da receita esperada pelos produtores. Os incentivos do governo americano devem somar 64 bilhões e meio de dólares até 2018. A partir do momento que você tem uma interferência na lei de mercado por um volume expressivo de recursos sendo pago ao produtor, essa distorção de mercado ela pode impactar os preços aqui no Brasil e, consequentemente, as nossas exportações e a receita do produtor brasileiro. Com a lei, os produtores brasileiros de algodão, milho e soja terão um prejuízo de 4 bilhões 340 milhões de dólares com exportações nos próximos 5 anos, tempo em que o governo americano oferecerá os subsídios. A estimativa de perda na produção de soja é de 2 bilhões e meio de dólares no período. O milho, um prejuízo de 1 bilhão e meio. E o algodão, uma perda de 340 milhões até 2018. Os prejuízos serão acumulados pela concorrência desleal, com a maior produção dos americanos. Para a exportação, os brasileiros seriam obrigados a reduzir o preço da soja em 3%, do milho e do algodão em 4%. Nós aqui no Brasil, nós não temos subsídio. A gente coloca a cultura do algodão nas melhores terras que a gente tem, nas mais férteis. É uma lavoura extremamente cara. Um hectare de algodão no Brasil hoje custa algo como R$6.000. Nós temos lutado aí para aumentar a produtividade para poder continuar na atividade. Está sendo criado no Brasil um painel para discutir o assunto. O presidente da Associação Brasileira de Produtores de Algodão garantiu que vai recorrer mais uma vez à Organização Mundial do Comércio para intervir nessa concorrência desleal. Nós estamos já escrevendo a nova petição para a OMC, através do Itamaraty, e devemos encaminhar ela até o final do mês de abril, para abrir esse painel contra os americanos. Eles vão ter que ir lá explicar esses subsídios disfarçados que estão embutidos nessa nova lei. Agora 7 horas e 23 minutos. A seguir, o Dia Mundial de Combate ao Câncer.